Sapcast. Ai, chegando mais um Sapcast, e quando começa desse tipo, com essa musiquinha, você tá ligado que é a polêmica que vem por aí, né? Eu já falo pra você, eu sou Alexandre Geuchac, e falo assim, ó, ser maior que o Pelé é fácil, agora eu quero ver superar o Ribamar. Eu sou André Zanetti e já dizia o filósofo, o Eduardo Tavares calado é um poeta. Eu sou Leonardo Tavares contra o River Plate, sensacional. Gol do Juninho, monumental. Eu sou Eduardo Tavares e não tem melhor que eu. Ninguém melhor que eu, entende? Não tem ninguém. Isso aí, desde que a Placar lançou a revista no ano passado, tá todo mundo falando isso desde aquela época, e ainda falam, e ainda discutem quem é o melhor pós o Pelé, e nós vamos ver isso aí agora, mas antes da gente descobrir quem que é o maior brasileiro depois do Pelé, o André Zanetti vai trazer um recadinho pra nós. Se eu te falar sobre YouTube, qual é o canal que te vem na mente nesse exato momento? Se a resposta não é Subiu a Bandeira, você está completamente errado e equivocado. Subiu a Bandeira é um canal do YouTube que esses quatro mal acabados que estão falando nesse seu reprodutor de mídia, ele aborda a história do futebol de maneira engraçada e muito informativa. Adquira conhecimento dando muita risada. youtube.com/Subiu a Bandeira. E para parar de conversinha fiada e qualquer outra coisa, o Sabe Retrô de hoje nós vamos falar sobre o maior brasileiro que já pisou nos gramados. Vida de bola número 24, Paulo Baier. Desfilou nos gramados e é pouco reconhecido. Um legítimo injustiçado no futebol. Depois de ouvir esse episódio do Sabcast, corre pro YouTube e assiste. Detalhe é que o link tá na descrição do episódio. Injustiçado em outros veículos, né? Porque aqui pra nós ele é Deus. Exato. Não sei vocês, mas pra... Viu? pra Mas nós é Deus. ele já se aposentou? Achei que ele tava jogando ainda. Mas não duvide que ele volta a jogar. Cara, mas é um excelente jogador, né, cara? E, tipo, um cara humilde, assim, eu acho que quase, pelo menos, todo time que ele passou, mesmo ele tendo jogado pouco tempo, as torcidas gostam do cara, né? Porque era um cara humildão, fazia o dele lá, fazia bem, então... Ele era craque de bola. Falando de futebol do Paulo Baier, o cara... Eu só tô esperando ele vir pra cá pra gente fazer uma entrevista com ele, né? Até o momento... Imagine quem que viu a base do Paulo Baier, né? E louco. E o auge do Paulo Baier, piazada, vocês acham que foi no Atlético? Eu acho que no Atlético Paranaense. Ele teve uma boa fase no Goiás também, né? Mas eu acho que no Atlético Paranaense, na minha humilde opinião. E no Atlético Paranaense já dá pra falar que era mais o fim da carreira Reta dele, final, né? Reta final. Eu só lembro de um gol que o Paulo Baier fez pelo Palmeiras em cima do Flamengo, lá no Palestra Itália. Se eu não me engano, não foi... O Leonardo pode me corrigir, porque o Leonardo é o PVC aqui, o palestrinha nosso aqui. Deu 3-1 um jogo lá com o Paulo Baier, pegou uma bola meio de primeira, assim, ó, estufou a rede meio no cantinho embaixo. E o Palmeiras estava jogando o Palmeiras jogando com a camisa cinza. A camisa cinza daquele ano, de 2006. Esse é um grande momento que eu tenho do Paulo Baier, que é um Grande gol em cima do Flamengo. É o gol, o grande momento do futebol. E o Paulo Baier nunca jogou pela seleção brasileira, né, galera? Isso é uma das injustiças do futebol. Tem tantos que foram que não mereciam estar, e ele era um cara que, pelo menos na seleção, naquelas seleções que tinha só brasileiros, né? Às vezes só com jogadores que estavam atuando no Brasil, ele merecia estar lá, sim. É isso aí, galera. Hoje nós vamos ver alguns números, alguns dados e chegar à conclusão, e nós vamos ter que dizer o porquê que a gente vai trazer essa afirmação. Será que teremos uma unanimidade, o que é raro aqui no Subir a Bandeira? Polêmico. É difícil. Primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que faz um jogador um ídolo? Eu acho que é o seguinte, é principalmente identificação com o clube que ele joga, tá? Eu acho que não necessariamente títulos que ele conquista, claro que obviamente faz parte, né, da grandeza da carreira do jogador, isso, mas para ele se tornar ídolo de algum torcedor, de algum clube, é a identificação. Quando o cara se mostra apaixonado pelo clube, que ele, nos piores ou nos melhores momentos, ele tá junto.
Então, isso é o que faz se tornar um cara ídolo, entendeu? Eu acho que quando ele consegue representar o torcedor dentro do campo, ou fora do campo ele consegue representar o time, entendeu? Eu acho que, na minha visão, isso que torna um jogador ídolo. Mas é que eu acho que isso tudo é um conjunto de fatores, cara, porque se você parar pra pensar, o cara tem que se identificar com a camisa, ele tem que, digamos assim, se portar à altura do que a torcida e o que o clube representa para essa camisa e para o nome da instituição. E eu acho muito importante um ídolo ganhar títulos. Não adianta o cara pagar de bonzão, ir lá abraçar a organizada, peitar a organizada quando o troço tá ruim e o cara não ganhar nenhum campeonato estadual, tá ligado? Eu acho que o título é muito importante para consolidar a idolatria do jogador. Mas não é o mais importante. Eu acho que é a identidade com o clube, o carisma que o cara tem com a torcida, e todo mundo tem no seu time um ídolo, ou um cara que tem uma identidade muito grande com o clube e torcida, mas que não ganhou muita coisa. Claro, eu acho que concordo com o André quando diz pelo menos um estadual, né? Mas se vocês forem ver o hall de ídolos do próprio clube de vocês, vai ter muito jogador ali que tem um estadual, um Rio-São Paulo, coisas que não são tão expressivas, né? Mas, claro, o cara ser bom. Não adianta ser um ídolo perna dura, né? Vai ter que ser bom, um jogador que pelo menos se entrega na partida. Carisma, identificação com o clube e títulos. Juntou tudo isso, o cara é ídolo. E me diga uma coisa, piazada. O que faz um jogador ser um ídolo da seleção brasileira? A seleção brasileira já é algo assim que o cara ele vai por mérito do que ele faz em campo. Então ele precisa aparecer para o mundo do futebol, geralmente dentro do seu clube, ser convocado. Então lá o resultado esportivo é mais importante, porque identificação com a seleção acho que é até uma questão de obrigatoriedade aí, né? Todo mundo que gosta de futebol mora no Brasil, tem que torcer pro Brasil, né? Chupa quem torce pra Argentina. Enfim, mas então eu acho que para ele ser ídolo da seleção brasileira, aí sim ele tem que ter números, estatísticas, títulos, gols com a amarelinha. Eu concordo totalmente com o Leonardo, com tudo que ele falou, e ainda acrescento que o futebol brasileiro, né? O brasileiro, ele cobra dos atletas um desempenho dentro do campo que seja, entre aspas, artístico também. Então, o brasileiro, ele gosta de ver o futebol bonito. Então, se for um cara que chega lá e seja, digamos, ele até seja efetivo. Vamos pegar um exemplo aqui, o Lúcio, que a gente comentou esses dias num podcast atrás. O Lúcio, ele é um cara que para muitos ele foi efetivo na seleção, mas ele não é ídolo, porque a galera fala que ele é perna dura, que ele não sei o que e tudo mais. Então ele não se saiu como um ídolo da seleção, diferente de alguém que chega lá e mostra um futebol bonito. Então eu acho que a parte do desempenho dentro do campo ali, de jogar um futebol bonito para a seleção brasileira é importante também, por costumes com atletas do passado, né? Exemplo Garrincha, por exemplo. Não, mas assim, ó, se vocês pararem para pensar, vamos supor, o Zico não tem títulos com a seleção, digamos Copa do Mundo, né? Outros títulos menores ele até pode ter. Mas vocês acham que, por exemplo, ele não é ídolo na seleção, certo? Não perto dos que ganharam títulos mais importantes. Não, eu não tô comparando com outros. Eu tô perguntando se ele ou não é ídolo da seleção. Então, mas eu idolatria assim. É algo que tem níveis, infelizmente. Tanto é que os caras sempre comparam. Esse é mais ídolo que aquele. Eu acho que ele é um ídolo do futebol brasileiro, mas não da seleção brasileira. Exato. Acho que aí o Eduardo gabaritou. Ele é um ídolo do futebol brasileiro, mas não... Porque a gente não pode falar muito palavrão, senão falar um troço. Pode continuar, eu não vou me falar. Não, eu só dei essa minha pontuação. Pesquisando no dicionário online aqui, a palavra ídolo vem com duas definições aqui rapidinhas. Imagem, substantivo masculino, imagem que representa uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade. 2, sentido figuradamente, que é o futebol se espelha nisso aí. Pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Tem algum cara aí da seleção brasileira que vocês veneram, mas que o resto do pessoal fala, esse aí acho que não. Eu digo Zico.
o Zico, ele é ídolo, mas ele é muito mais ídolo do seu clube do que do... Porque na seleção ele tem aquela pressão de ter o resultado. E vale lembrar que muito jogador tem uma diferença também. Os jogadores que vão para a seleção, muitas vezes, e agora longe de estar falando do Zico, tô falando assim de outros, muitas vezes eles vão, ganham títulos pela seleção, mas nem tinha o potencial de estar lá. Você sabe disso. Porque a seleção são, geralmente, por exemplo, uma Copa do Mundo, hoje são 23 convocados. Então tem jogador que vai à sombra dos outros que foram convocados, né? Então o cara, eu sou campeão mundial pela seleção brasileira, mas, tipo, foda-se, o cara nem fez nada. Falando isso do Rogério Ceni, né, em 2002. Mas o Rogério Ceni ainda é um nome, tipo, que ele tinha potencial para estar na seleção. Mas vamos ser sinceros, você pega ali, tipo, um... Ricardinho. O Brasil não ganhou a Copa em 2010, mas se tivesse ganho a Copa, o Grafite tinha potencial? O Josué tinha potencial? Eu acho que não. Mas ele seria um campeão. Sabe por que o Brasil não ganhou a Copa em 2010? Porque o Dunga não levou o Afonso. Então, Afonso pode ser. Viu, mas assim, pegando aí a resposta do que o Alexandre perguntou, na verdade, se a gente for ver o Neymar, agora tem uma polêmicazinha. Era o Neymar, a próxima pergunta. Ele já é ídolo da seleção? Ao meu ponto de vista, não. Entendeu? O que ele ganhou as Olimpíadas, que é um título muito... nenhum outro ganhou. Pois é, mas e quantos outros ganharam com ele lá? Não foi só ele, entendeu? Mas ele não ganhou, ele ainda, muita gente cobra muito desempenho dele na seleção. Ele é um baita jogador, excelente. Ele é considerado, às vezes, ídolo no Santos, com toda certeza. No Brasil, para muita gente sim, para muita gente não, pelo que ele representa fora do campo, entendeu? Muita gente não gosta, que foi o que você acabou de ler aí, o que significa ídolo. Ele tem que representar outras coisas, não só o futebol, que é o do que nós estamos falando aqui. Então, ao meu ponto de vista, o Neymar ainda é esse caso. Ele ainda não é ídolo na seleção brasileira. Tem chance de ser. Eu entendo que ele não é ídolo, só que eu acho que é o seguinte, uma coisa que a gente tem que concordar, e muito, é que pro brasileiro idolatrar um estrangeiro, um europeu, alguma coisa assim, é muito mais fácil do que idolatrar um cara aqui do nosso país. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem hoje um exemplo, lógico, eu vou sair um pouquinho da parte do ídolo já para puxar esse papo do que o Eduardo tá falando do Neymar. A gente tem o Vinícius Júnior. Foi vendido pro Real Madrid. Muita gente torce pro mal do Vinícius Júnior, do Paquetá, enfim, do Rodrigo, por causa do clube que ele jogou aqui no Brasil. E muita gente tem raiva... Do próprio Gabriel Jesus. Exatamente. Por quê? Porque muita gente tem raiva. Mas no Brasileirão, o Neymar xingou não sei o quê. No Brasileirão, o Vinícius Júnior deu um chapéu e saiu com a mão no nariz na frente da torcida do Botafogo. Então, assim, o brasileiro curte idolatrar o Harry Kane. Meu Deus, Harry Kane. O Haaland, meu Deus, o Haaland. Mas, pô, idolatra o que tem aqui. Mas jogou no Corinthians. Cara, mas agora ele não tá mais jogando no Corinthians. Entendeu? Mas isso eu acho que é um mal do torcedor atual, entendeu? Mas é isso que eu ia dizer. Seguinte, o Neymar, cara, deu ó, fica aí, agora até acho que tá saindo aqui, ó, no ouvido uma trilha sensual. O Neymar deu pro Brasil o que Romário não deu, o que Ronaldo não deu, o que Ronaldinho Gaúcho e, logicamente, o que o Pelé também não deu, né? Aí você de casa que está ouvindo isso, tire suas próprias conclusões, o que o Neymar deu que os outros não deram. Mas essa questão, como o Eduardo falou, eu acho que é o mal do torcedor moderno. Hoje, muito torcedor tende a desvalorizar o que a gente tem aqui no Brasil, tipo, inclusive a história, e dá valor muito para um cara que tá, o Mbappé da vida, que tá aparecendo lá na França, tá certo? O Mbappé é um baita jogador, ganhou a Copa do Mundo. Mas dentro do termo ídolo, eu acho que as pessoas, inclusive, se esperam, principalmente o torcedor mais jovem, aquele molequinho que tem vontade de ser jogador de futebol, ele se espelha na pessoa também. Então, como o Neymar, assim, eu acho que o Neymar, ele é ídolo do futebol já. O que ele já fez pro futebol é muito grande, no Santos, no Barcelona, ele ainda faz, ele tem futebol, muito futebol, mas em termos de seleção brasileira, ele ainda não ganhou as Olimpíadas, carregou o time, acho que foi o principal jogador, sim, mas assim, todo mundo criou uma expectativa maior do Neymar, até o momento ainda não chegou. Então, eu acho que por isso que tem essa discussão, o Neymar, não sei se é ídolo. E como ele
ele tem muita notícia, muita polêmica fora do campo, e isso acaba manchando o que poderia tornar ele ídolo do futebol. Não sei se vocês entenderam. Eu vou fazer não é nenhuma pergunta e não é nenhum achismo, é mais uma afirmação. Eu tenho certeza que se fosse sido revelado pelo Palmeiras, mas com a mesma postura extracampo, vocês venerariam o Neymar, tá? Eu não concordo com você. Você que está ouvindo assim, não sabe, mas quem estava aplaudindo era eu. Não, o futebol do Neymar eu aplaudo até hoje. Eu acho que ele joga muita bola. Mas vocês acham que o Gabriel Jesus joga mais que o Neymar? Não, nunca falei isso. Jamais. Viu? Mas já pensaram. Outra situação. Mas não, eu mais acho que o Neymar, não. Mas mais que o Gabigol, ele joga. Mas ninguém falou de Gabigol aqui. O Gabigol não eu tô falando ainda. Mas a gente tá falando. Mas eu estou citando. Ué, mas e o que o Gabigol tem a ver? Não põe o meus ídolos. Porque eles surgiram praticamente juntos. Mesma expectativa. Mas o Gabigol tem Libertadores. Os dois foram pra Europa praticamente juntos. Mas assim, eu nunca disse que o Neymar, só porque colocaram palavras na minha boca aí. Os caras inventam. Eu não falei nada. Nunca disse que o Neymar joga mais que o Gabriel. Não, mas pensaram. Também não, nunca pensei. Porque além de estarem colocando palavras, estão colocando pensamentos agora. Mas enfim. Agora falando sobre o que o Ali me disse, nos disse, se fosse revelado pelo Palmeiras, não. Porque assim, o Gabriel Jesus não é ídolo na seleção. Talvez não pelos fatores extra-campo, mas também porque não demonstrou nada de futebol ainda pela seleção. Merece, né? Pode ser ídolo no Palmeiras, pode estar construindo uma idolatria no Manchester City, enfim. Mas na seleção ainda tá devendo, assim como o Neymar. Viu? Mas vamos voltar um pouquinho aí na conversa. Até eu citei, o Leonardo também citou, que talvez seja um mal do torcedor moderno, né? Alguém derrubou aí alguma coisa. Mas talvez seja o mal do torcedor moderno. Mas eu acho que também pode ser um mal dos jogadores modernos, em alguns casos. Pode até ser clichê o que eu vou falar agora aqui. Mas não existem mais Marcos e Rogério Cénis no Brasil, entendeu? Que é aquele cara que fica tantos anos dentro de um clube, que tem identificação, e até entendível. Hoje vem um caminhão de dinheiro da China, da Europa, sei lá, das Arábias, lá onde tem... E você entende a carreira do jogador, dele às vezes não seguir uma carreira mais longínqua dentro. Tá certo a palavra longínqua? Longínqua, então, mais uma longeva. Tá certo também, é sinônimo. Uma carreira mais longa, então, dentro mais do longa clube. Vida. Então, isso às vezes interrompe a chance do cara construir uma idolatria, entendeu? Isso é muito verdade, cara, porque, tipo assim, não é questão do cara só ficar no time, mas ele ficar no time e ele ter uma qualidade muito boa. Você pretende... Até tem os caras que ficam no time a vida inteira. Mas você falou Marcos e Rogério Ceni, esses caras eram caras que tinham potencial para jogar em qualquer grande lá da Europa, né? Então, exatamente. Ambos receberam propostas da Europa. Inclusive, né, o Rogério Ceni, ele chegou a forjar... Não fale que já vai tocar o telefone aqui, já tá tocando meu celular aqui. Já que estamos se divertindo, Eduardo Tavares, faz favor, troca drible na área. Então, hoje a gente está com 2 daqueles trocadibres, sensacionais. Vou começar aqui, quero ver qual dos 3 aí, né? Porque eu já sei a resposta, que vai estar mais ligado e mais esperto, viu? Com certeza. Vamos lá. Quando é que um jogador de futebol trata o adversário como criança? Eu acho que eu sei. Mas o Ali é artista. Não, o homem tem o dom. Fala porque eu não tenho ideia. Quando ele dá um carrinho? Quando o que, Ali? Quando ele dá um carrinho? Quando ele dá um carrinho! Aê! Cara, o Ali... bom que o podcast não tem imagem. Aqui, o Ali é cuera. O Ali é cuera disso aí. Tirado no Guedes. Fera batata. E agora mais que eu não tenho o que fazer, pesado. Então essas coisas eu vou pensando nessas bobeiras. Isso aí é dom de Deus, meu amigo. Dom. Que dom. E essa aqui, ó. Nossa. Quando é que se sabe que um dirigente do Corinthians está mentindo?
Ih, rapaz. Essa eu quero ver. Vamos lá, não, vamos. cadê Você o não é Pera aí, o adivinhão aí, rapaz? Mas é que essa é uma pergunta que dá pra nós cada um fazer uma resposta plausível aí. E todas vão funcionar, né? Por Mas exemplo, quando ele diz a verdade. É. Vai Ou, ser. quando ele abre a boca. Aí, ó. Temos um ganhador. Temos um ganhador. Quando seus lábios estão se mexendo. Quando Viu, pessoal? estão se mexendo. Viu, pessoal? Eu sei que não, esse quadro aqui eu nunca falo nada, mas eu podia trazer aí um trocadibre extra aí pra vocês. Nossa, Por favor. É. Viu? Então me diga assim, 2 jogadores que não são brasileiros, mas se fossem brasileiros seriam gaúchos. Embater? Nossa. Pode ser. Tempo. Alguém mais quer se manifestar ou posso dizer? Eu Não, fico com cara, embater não só. Eu não tenho ideia, porque minha cabeça começou a sair fumacinha aqui, porque não... Os 2 jogadores são o Pogba e o Ivanovic. Aí, ó. Mas o embater pode entrar nessa aí também. Ai, cada dia que passa, esse trocadilho fica melhor. Não, e aqui no Brasil a gente tem o Tchê, 2 vezes gaúcho. E não é gaúcho, na verdade. Só não tem o babá. Podia ser. Eu já levei por outro lado essa brincadeira. Eu pensei em algo tipo cocu. É cucu, pode ser. Segundo nossos gloriosos irmãos Tavares, não é uma unanimidade que o Neymar é ídolo da seleção. Confere? Eu acho que não só nós, aí muitos ouvintes aí. Pessoal, domingo o Sabcast sobe sempre no YouTube. Comenta lá no É, nem YouTube. sempre, né? Mas é pra subir. É, quando o presida, quando o responsável por isso lembra, O problema- ele Senti uma indireta aí. O problema é que fim de semana o YouTube não funciona muito bem. A gente programa... Mas esse vai subir, pessoal. É Esse pandemia, vai subir no pandemia. YouTube. Vamos ter fé. Domingo ele vai subir no YouTube. Tá, mas Comentem lá pra gente ver se é unanimidade ou não. Sim, mas tudo bem pra vocês ele ser ídolo pra alguns ou não ser ídolo pra alguns? Eu acho que não. Como assim, tudo bem? Ele é e não é, ué. O que eu vou fazer? Eu acho que Mas tudo isso bem vale pelo pra seguinte, todo mundo. Porque assim, ó, Isso vale pra qualquer jogador, não só pra ele. Nós estamos falando de extracampo. Extracampo, seu Romário não é exemplo pra ninguém. Exato. Então, o que eu tô perguntando é o seguinte: se alguém chegasse hoje e falasse, Mas mas dentro- tem gente que não considera. Mas Deixa eu falar dentro um do, pouquinho. mas dentro Vamos do dar uma campo, segurada. dentro do campo ele garantiu. Vamos dar uma segurada. Se alguém chegar e falar assim, eu não acho que o Romário é ídolo, cara, nós ia ficar muito pistola. Isso é. O que Claro. eu tô perguntando é o seguinte: tudo bem o Neymar não ser ídolo pra alguns e ser pra outros? Mas não. você realmente quer comparar Romário com Neymar? Me desculpa. Não é comparar isso, cara. Ninguém tá falando. Mas não, nada. calma. Mas não, mas é eu tô- incomparável. Mas eu tô dizendo assim, Claro o que que a não. gente falou lá no início desse podcast? Que idolatria Concordo, é um cara. conjunto de fatores, certo? A gente Certo. falou que é um conjunto de fatores. O coisa lá, o Neymar, o nosso Coisa lá, Neymar. nossa, se estivesse falando do Rafael Almeida. Não, eu gosto do zagueiro Neymar, eu Bangu. gosto do futebol do Neymar. Mas eu O falei, atacante de Mogi. muito molequinho se inspira no Neymar. Aí o cara, tipo, joga bem dentro, mas não faz muito legal fora, e ele não ganhou tudo isso. Ele ainda tem potencial. Se ele ganhar, digamos, a gente tá Ele falando de pode seleção matar a brasileira. pessoa. Pode dar Se ele certeza ganhar- pra chimpanzé daí. Se ele ganhar, mas aí que tá, esses caras fizeram essas besteiras, mas ganharam coisas. O Neymar, ele pela seleção, falando de seleção, ele ganhou as Olimpíadas. Se ele for lá e ganhar uma Copa do Mundo, que ele tá em idade ainda para Vão continuar batendo nele. Mas aí eu acho que esse ser para alguns e para outros não já vai mudar. Não a vai. proporção já vai mudar. A idolatria Claro é que vai assim. mudar. Claro que vai Para mudar. todo mundo, para todo Se ele mundo é ganhar essa. uma Copa do Mundo, daí vai ser incontestável, né? Que ele tá só tá abaixo do Pelé. Vocês Não, acham isso não. Concordam? Isso nem a pau. Claro que não, porque o cara ganhou a Olimpíada. Abaixo do Pelé. Ele já é o terceiro maior artilheiro da seleção, ele só perde pro Ronaldo e pro Pelé. E ele já ganhou uma Olimpíada que nenhum dos outros ganhou. Ele já passou Zico, já passou Romário na artilharia. Me desculpe, mas quantidade de gol não quer dizer. O Alex Cabeção tem mais gol que o Romário, que o Ronaldo
e é menos ídolo que qualquer um desses. Na carreira, entendeu? Na carreira, mas olha o time que ele... Não, aí... Mas presta... Alex Não, Cabeção nunca foi melhor do mundo. Não, mas aí vocês estão desvirtuando. Vocês estão desvirtuando o assunto. Viu? O Romário não, desculpa, o Ronaldo, ao meu ver, ainda tá muito acima do Neymar. Meu Deus do céu, nem se compara ainda o Neymar com o Ronaldo. É que nós vemos um clubismo santista velado aqui nesses. Não é, Isso é cara, claro, não é, claro. porque eu tô junto com o Ali, cara. É óbvio que Eu tenho a mesma opinião que o Ali, velho. Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho Mas é estão que, galera, à frente quando eu do falo Neymar. pós-Pelé, quando eu falo pós-Pelé, nós estamos pegando a era de Pelé. Entendeu? Mas você falou que depois do Pelé, o Neymar, se ele ganhar uma Copa do Mundo, ele vai ser o maior... Pra seleção? Pra seleção, mas com toda certeza, cara. Com toda certeza. Pare, meu Deus do céu, vocês estão bebendo o quê aí, Vocês acabaram de falar. Vocês acabaram de falar. Que Vocês estão colocando só o título, entendeu? Mas vocês estão colocando só o título. Título, número... Ué? Você acabou de falar que pra ele poder fazer as coisas que ele faz fora de campo e querer dizer que é bom, ele tem que ganhar o negócio. Aí se ele vier e ganhar, ainda não é? Mas eu não falei que ele é ruim. O Nenhum outro, momento o que eu falei Ronaldo, que ele é ruim. o Ronaldo tem a polêmica lá com a moça lá, que Com o bem não era pessoal lá. moça. O pessoal lá. Não, mas ele é dentro de campo, o cara se garantiu. O Eu Eduardo acho que tá mudando o tom de voz e tá ficando nervoso. Não, o Ali tá misturando um assunto que não tem nada a ver com o outro, cara. Mas, cara, Você- ó, é que os assim, ó, argumentos de vocês não tem nada a ver. mas é que assim, Cara, você colocar o Neymar, velho, depois do Pelé, ser o maior jogador da seleção brasileira... não vocês é, estão não de- tá falando, vocês ninguém estão- tá falando vocês o estão maior de jogador, brincadeira. Tavares. Ser o maior ídolo, ele ser não o é. maior ídolo da seleção brasileira, então, depois do Pelé, vocês estão de brincadeira. Mas, cara, Então, pra você, ele viu, não é você de viu, brincadeira. vocês Ele é. falaram, Tavares, vocês falei que vocês dois falaram que o título pra seleção brasileira é um conjunto de fatores com o que ele faz no clube, correto? Título pra seleção brasileira? Ou Não, o cara então, ser ídolo na seleção O brasileira. senhor não entendeu o que a gente falou. Não, cara, mas não é. É a questão, é simples. É isso aí, você não entendeu. O cara tem números. Não, cara, mas é que vocês dão uma opinião, mas daí pro Neymar não vale. Tipo, porque se o Não, Neymar ganhar uma Copa Mas eu do acho que, eu falei, Mas o eu Neymar tem mas não potencial. O Neymar tem potencial de ser ídolo da seleção brasileira. Esse, ó, eu vou falar um negócio aqui. Obviamente. Na hora que é pra eu Só falar, que- se vir e falar, ó, fala 1 minuto, 15 segundos. Eu queria falar, ó, na fala do Pipoca eu queria falar, e não me deixam falar. Eu só digo uma coisa, esse programa tá uma porra. Então fala, gente, fala. Não, o que eu tô querendo explicar é o seguinte, a idolatria, vocês citaram que a idolatria é um conjunto de fatores com o que ele faz no clube e com o que ele ganha na seleção, correto? Não, a gente calma aí, calma. Não, Não, calma, aí. calma. Não. Você perguntou, eu tô Então respondendo. responda, o que é Primeiro, idolatria pra seleção de vocês? A gente falou idolatria da seleção brasileira e antes a gente falou idolatria no futebol. O que é seleção? você o que é está seleção? misturando- Você tá O misturando. que é idolatria Você misturou na as seleção coisas. brasileira? O que é idolatria na seleção brasileira pra vocês? Você misturou. Mas isso já foi falado no início do podcast. Mas amigo. então é só voltar no player ali, ó, Não, pessoal que tá então ouvindo. só me volte a falar porque eu quero argumentar em cima disso. Então se vocês não vão falar, eu vou falar o que eu lembro. Daí, Mas é que se já tá falou, certo ou né, errado- cara? Você tá Não, então desvirtuando tá. total. Então tá. Então assim, ó, a questão do, por exemplo, o Zico não ganhou a Copa do Mundo, então o Zico não é ídolo na seleção. O que eu digo pra vocês? O Neymar já ganhou uma coisa que nenhum outro jogador conseguiu ganhar. Nenhum outro atleta de ponta. Por quê? Porque a gente tá falando do Romário. O Romário representava a seleção olímpica. O Ronaldinho representava a seleção olímpica. Sozinho ou não, ele representava. O Neymar representava a seleção olímpica que ganhou o ouro. E isso é um ponto muito positivo pro Neymar. Se ele vai Claro, ganhar uma Copa concordo. ou não, eu não sei. Mas ele, pra mim, se ele vencer uma Copa, ao meu ver, de ídolo na seleção brasileira, ele vai ser, abaixo de Pelé, ele vai ser o maior ídolo da seleção brasileira, sem Então, dúvida nenhuma. Sem Eu dúvida só nenhuma. não concordo com você, porque daí seria dois caras falando merda, entendeu? Mas é só isso. Uhum. É, porque daí não concorda com o que você tá falando. daí Eu acho você não que concorda, os né? comentários, se o pessoal, os ouvintes comentarem lá no domingo, quando subiu o Sabcast no YouTube, você vai ver que esse teu pensamento é de uma grande minoria. Mas enfim, Olha, não tem- mas é que assim, quando você vai trabalhar com número, é uma constatação de fato, cara, não tem como Exato. negar isso. Tipo, o Garrincha ganhou 2 Copas do Mundo, certo? É número. Se o Neymar ganhar uma, ele ainda tem uma contra 2. Por que o Neymar vai ser maior que o Garrincha? É uma questão a se fazer. É número. A gente tá falando de número.
Como você falou, Leonardo, essa questão do Garrincha ter 2 Copas do Mundo e se o Neymar ganhar só vai ter uma, você acha o Cafu mais ídolo na seleção que o Romário ou não? Como eu falei, até mesmo do Neymar, né? O Neymar, ele não ganhou nenhum título expressivo em que ele foi decisivo. O Cafu, o Romário ganhou um título expressivo, uma Copa do Mundo, em que ele foi decisivo. Então, óbvio que a idolatria do Romário... Não foi decisivo. Mas o Garrincha foi decisivo só em uma, então. Pois é, se for, foi em uma, no caso. Tá, o Romário, mas é que você perguntou de Romário e Cafu, né? Exato. Então, o Romário, ele ganhou uma Copa do Mundo sendo decisivo. O Cafu ganhou 2 Copas do Mundo, jogando um excelente futebol, numa posição diferente do Romário, mas é tão um ídolo quanto o Cafu. Mas vale dizer, e eu acho que isso vai valer para o podcast inteiro, quem está ouvindo aí, que idolatria é algo subjetivo também. Quem é ídolo para mim pode não ser ídolo para o André, que não pode ser ídolo para o Eduardo. Enfim, idolatria é quem se identifica com a pessoa e, no caso do futebol, com o futebol da pessoa. Já que a galera tá vociferando e tá trazendo dados e tá todo mundo pesquisando, nunca vi isso acontecer na história do Sabcast, tem que chamar o cara dos dados, o cara das constatações. Chamo ele. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Então, amigos, hoje a curiosidade vem do Chile, futebol chileno. Lelele. Vamos falar do Colo-Colo. Vocês sabem por que o Colo-Colo usa uma tarja preta em cima do escudo? E isso é integrado ao escudo oficialmente? Vamos lá. Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho na história do Colo-Colo. O Colo-Colo é um clube fundado em 1925 por Davi Arellano. Ele foi o fundador do clube. Ele era o jogador e capitão do clube. Ó. Então, Davi Arellano, ele jogou um dos fundadores, né? Que ele foi fundado por um grupo de amigos. O nome Colo-Colo, só para não passar batido, é homenagem ao cacique Mapuche Colo-Colo, do mesmo nome. É um índio que resistiu à Guerra de Arauco aqui no Chile, por isso que ele integra também o escudo do Chile. Mas enfim, falando de Davi Arellano, ou Arellano, né, como seria a pronúncia hispânica, ele foi ele é considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do Colo-Colo. Aliás, time que jogou o craque, gênio, ídolo Valdívia. Falando de ídolo, falar do Valdívia. Ah, mas daí não. Ele, num amistoso então o clube foi fundado em 1925 e em 1927 ele foi jogar um amistoso na Espanha contra o Real Valladolid. E num choque, ele teve uma peritonite, que é uma inflamação na região do abdômen, do peritônio. Ele foi hospitalizado e no dia seguinte ele morreu. Então ele era o capitão do time, morreu num amistoso. E a partir daquele dia, o Colo-Colo começou a usar uma tarja preta no braço. E usou a tarja preta até 1971, de 27 a 71. Quando em 71 decidiu adotar a tarja preta em cima do escudo. E eles acham que deu sorte, porque em 72 o Colo-Colo ganhou o campeonato chileno, em 74 ganhou a Copa do Chile, e em 73, um ano antes, foi para a final da Libertadores, acabou perdendo para o Independiente, mas foi para a final da Libertadores. E foi ganhar, é o único time campeão da Libertadores em 91. É isso, meus amigos. E, por fim, Davi Arellano é o nome do estádio hoje do Colo-Colo. O Monumental de Santiago é Monumental Davi Arellano. Categoria. Também categoria. Mas só uma coisa, ele é o único time chileno, né? Isso que você quis dizer, né? E o que eu falei? Ele é o único time a ganhar a Libertadores em 91, você falou. Isso, o único. E não time deixa de Tá ser, errado, né? Não tá errado, né? Então, só pra... Né, mas ele é o único time chileno a ganhar a Libertadores. Ai, Jesus amado. Olha, É que ele não virou ídolo do clube, né? Que história sensacional, né? O cara com 2 anos jogando pelo clube, fundador, e daí Ele morrer jogando, né? E jogando pelo clube ele morreu. Pena que virou ídolo, né? Ganhou pouco título ali e tal. Não, mas Jogou ele pouco, né? Mas é que ele fundou o clube, né? é o fundador, né? Ah, Davi Arellano. um detalhe, há uma polêmica. Aqui no Brasil a gente diz que Leônidas da Silva que criou
a bicicleta, né, no futebol. E lá no Chile, eles dizem que foi Davi Arellano. Inclusive, aí já não, daí não. Aí, é uma polêmica. Inclusive, existe uma marca de bicicleta no Chile chamada Arellano Bikes. Aí não. Aí não, daí essa curiosidade já daí não vale. Não, mas tá desmerecendo nós, não vale. Mas se você for ver, né, os caras, eles adotaram um símbolo de luto, né, no escudo do time. Então, isso para toda a história, né, faz parte hoje da imagem do clube. O que é muito interessante, porque se você vê, normalmente quando morre um ídolo, uma coisa, os caras fazem uma homenagem e tal, mas não adotam na imagem tipo, principal do clube para sempre, né. Achei exemplo da Chapecoense, né, colocou as estrelas no escudo. Meus queridos amigos de 2 mamilos, que eu espero que todo mundo tenha 2 mamilos. Eu tenho 3. Vamos chegar naquele momento que o pessoal que começou a ouvir esse episódio do Sabcast queria. Qual é o maior brasileiro, então, pós-Pelé e por quê? Eu vou dizer qual que é o meu. Eu vou de Romário, porque o Brasil vinha desde 70 ali sem conquistar uma Copa do Mundo. Teve a seleção de 82, que foi fantástica. Só que o baixinho Romário pegou naquelas eliminatórias, ele falou, vai classificar e vai ganhar a Copa do Mundo. E depois que ganhou, ele falou assim, só ganhou porque eu falei. E não fui artilheiro porque não falei que ia ser. Porque se tivesse falado, tinha sido artilheiro. Então, eu sou fã do baixinho. E depois de 94... que voltou aquele negócio, o Brasil, 98 foi pra final, 2002 você já sabe o que aconteceu. Então, pra mim, depois do Pelé, em nível de grandeza, pra mim, vem o baixinho Romário. Eu tô com o Ali. Eu acho que realmente hoje é o Romário. Hoje é o Romário pelos feitos dele, inclusive pela... digamos assim, o cara falava que ia fazer, fazia, que nem o Ali falou, né? Eu só não falei que foi artilheiro, ia ser artilheiro e tal. E convenhamos que hoje no Brasil, se o Neymar faz isso, provavelmente ele teria muitos pontos a favor dele. Então eu acho que se o Neymar tá ouvindo esse podcast, Neymar, fica a dica para você. Seja igual o Romário, tome o Romário como professor e siga os ensinamentos dele, que pode ser que depois eu chegue e fale assim, não, brasileiro que eu acho é o Neymar. Então... Bom, Mas tá aqui pau a pau com o Ronaldo, cara. Não tem, difícil. Com certeza. O meu, assim, pra mim, então, é o Ronaldo. Principalmente pela superação que ele demonstrou na carreira dele, as lesões que ele teve. Mesmo assim, ele desempenhou um futebol fantástico, foi melhor do mundo, jogou muito por onde passou até o final da carreira e por tudo que conquistou. Então, eu acho que... assim, ídolo, né, não como torcedor, digamos assim, no futebol, pós-Pelé, é o Ronaldo, ao meu ponto de vista. Então, eu vou já dividir minha resposta, assim, a gente falou muito de ídolos, mas a pergunta é sobre o maior em representatividade. Então eu vou dividir um pouquinho minha resposta. Eu também, eu acho que o que eu vi jogar foi o Ronaldo, mas que eu acho que é o maior mesmo pós-Pelé, o que eu acho que representa mais o que é o futebol brasileiro, pelas conquistas e pelo que eu li já sobre e vi, é quem eu já citei mais cedo, o Mané Garrincha, o homem das pernas tortas. Que beleza, rapaziada. Pra mim é muito difícil escolher entre Romário e Ronaldo ali, porque os dois são embaçados, né, cara? Eu gostaria de falar mais uma coisinha também, porque o Mané Garrincha jogou, né, junto com o Pelé, né? Então a pergunta é depois do Pelé, mas eu tô o pós-Pelé ali pra você seria o Ronaldo, então? Da era Pelé seria o Ronaldo. Depois da era Pelé, sim. Mas em termos de quem é maior, eu acho que é o Pelé e na sequência o Garrincha. Muitos fãs assíduos do Garrincha, né? Os caras que são fanáticos pelo Garrincha, dizem que ele jogaria e jogou até mais que o Pelé, né? Mas aí ninguém vai... 62 é Garrincha, né? Ele que trouxe, né? Aí fica para a conclusão de cada um. E ele pegou a Elza Soares, né, cara? Então... Eu não tenho mais nada a ser dito, eu não sei se vocês têm. Eu só queria deixar aqui bem claro, o pessoal começou a me chamar de clubista ali, mas para mim hoje o Neymar não entra no top 5, tá? Isso tem que ser dito. Só que a gente tem que também ser sensato, rapaziada.
Se o cara ganhar uma Copa do Mundo, cara, ele não vai ter ninguém, cara, fora o Pelé. Não vai ter, cara. Eles estão falando que não. A gente tem que ficar com o pé no chão, cara. E, enfim, fiquei muito triste de ter que escolher entre Romário e Ronaldo, porque... os caras... Esse era o futebol brasileiro, né? Mas, enfim, rapaziada, eu tô me despedindo desse Sabcast. Mas, viu? Achei que rendeu a discussão, já ficou boa. Rendeu. Mas antes de... Eu sei que eu não... Vou emprestar um pouquinho aí o lugar do apresentador do clube, do programa. Mas antes de você dar tchau... Já que nós falamos muito de ídolos e tal, uma perguntinha rápida aí pra encerrar. Se você me permitir, Alice, você me permite? Por favor. Digam pra vocês o maior ídolo dos seus clubes. Quem é o maior ídolo do clube pra vocês? Do Santos é o Pelé. Do Flamengo O meu ídolo do futebol, ó, quando falou, o meu ídolo do futebol era o Robson de Souza, né? Só que o que aconteceu ali, aquele caso do estupro que ele tá acusado, não foi nada provado. Mas o cara não pode entrar na Itália, galera. Então isso é uma coisa séria. E Sim. O cara que não pode entrar num país por conta disso, não pode ser ídolo de ninguém. Me desculpa. Lembrando que o Neymar também foi acusado de estupro, né? Mas enfim. O caso do Neymar é outro, totalmente diferente, né? Sim, eu concordo. Sensacionalismo. Concordo com você e concordo. E aí, mas você vê como que o mundo diz, né? Que o que faz fora do campo conta pra idolatria também. O Robinho, pra muitos cientistas, só pra vocês terem uma ideia, como ele é pros torcedores cientistas, muito se fala que se não tivesse Robinho no Santos, provavelmente não teria Neymar. Porque foi os meninos da Vila lá de 2002 que trouxeram mais novos torcedores pequenos, porque é a base, né? Então, eu acho que o Robinho é muito importante para a história do Santos, para o Santos não ter virado um Botafogo, um Vasco, sabe? Então... Tá. Então, só para esclarecer, o maior ídolo do Santos é o Pelé, e o teu maior ídolo no futebol é... Hoje é o Neymar. Mas até depois que o Neymar ganhou a Libertadores, para mim continuava sendo o Robinho, até ele fazer o que ele fez, não sei se ele fez, mas enfim, ele não pode entrar na Itália, né? Legal. André, qual que é o maior ídolo do Flamengo e qual é o maior ídolo para você? Do Flamengo é o Zico e pra mim o maior ídolo do futebol é o Ronaldinho. Certo. Gauchesco. O maior ídolo do meu time, que é o seu também, Leonardo, é o Ademir da Guia, né? O Divino. Mas o meu maior ídolo no futebol é o Marcos, com toda certeza absoluta. Pessoal, eu não vou responder porque na verdade é só eu dar um... É só eu dar um RT no que o meu irmão acabou de falar. Então, da minha parte, beijo. Fiquem com Deus. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.